Fala galera, quem diria que a gente ia começar um pós-jogo com o Goiás 7 jogos invicto e um empate contra o Corinthians e 1-1 fora de casa. Não tem como falar que é um resultado negativo. Entretanto, pela circunstância, o Corinthians reserva, modificado, a gente sabe da dificuldade do Goiás também dentro do campeonato, tem uma sequência muito difícil agora. Obviamente o torcedor ele se iludiu com a possibilidade, e muito real e muito justo, inclusive, por grande parte do jogo, né? O Goiás conseguiram fazer um jogo seguro até o vacilo do Willian Oliveira. Não gosto de ficar aqui crucificando o jogador, falar que o cara é o culpado, tem que sair. É óbvio, o Willian Oliveira possivelmente, se não erra aquela bola do Goiás, teria vencido o jogo, possivelmente por 1-0, ou até mesmo acertado um ou outro contra-ataque. Acho que o Goiás também errou em algumas decisões no segundo tempo, mas fica aquele gostinho muito amargo, né? Após, beleza, um ponto a mais, o Goiás chegando a 7 jogos invicto, 3 pontos da zona de rebaixamento. A tendência é que a rodada continue boa, né? Porque os times da zona, na teoria, tem jogos difíceis para pontuar nessa atual rodada. Mas você olha para a sequência, tem o Internacional em casa, depois o Palmeiras fora, o Flamengo em casa, e se eu não estiver enganado ainda tem um Botafogo. Então o Goiás ele vai para uma sequência muito difícil. E aí, a partir do momento que você deixa escapar um pontinho contra um Corinthians que estava bastante modificado, focado na Copa Sul-Americana, é óbvio que não tem como você olhar e falar, nossa, tá tudo bem agora após esse empate. Ainda assim, eu vejo pontos muito positivos, principalmente pela parte de organização do Goiás dentro de campo. Foi um time que sabia muito bem, né, o que queria fazer desde os minutos iniciais e se mostrou bastante confiante, decidido, né, ao que fazer dentro de campo, apesar de um jogo muito difícil, com os minutos iniciais bastante complicados também, alterando quem atacava, quem defendia. Acho que no geral o Goiás sair com uma moral positiva, tanto desse jogo quanto também dessa sequência de 7 jogos de invencibilidade, algo que eu jamais pensava, imaginava no começo do Brasileiro. Tô gravando esse vídeo aqui, tô aqui num quarto, tô passando uns dias aqui em Aruanã, no Rio Araguaia, tinha muito tempo que eu não vinha, legal demais, né? Tava num frio danado lá no Uruguai, agora aqui em Goiás, muito bom. E aí eu falei, vou gravar esse vídeo aqui, eu mesmo segurando, eu acho que o áudio eu vou dar uma aumentada ali, vai ficar legal pra vocês. A partir já de, possivelmente na segunda-feira, no vídeo da tarde, eu já volto pra Goiânia, pra gravar do nosso estúdio, combinado? Só antes de começarmos, eu peço pra você conferir também o apoiador aqui do Goiás News, que é a Sorte Golbet, casa de apostas esportivas com ótimas cotações para os jogos desse complemento da rodada. Você pode palpitar, inclusive, gratuitamente. Várias dicas também você encontra no grupo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e também o site com ótimas cotações. Por exemplo, amanhã teremos Fortaleza e Curitiba, com vitória do Fortaleza em casa pagando 1,50. Outro jogo que interessa bastante o Goiás, Botafogo e Bahia, uma vitória do Botafogo em casa 1,58. E o Santos também, que é outro time que está na zona de rebaixamento, visita o Atlético Mineiro com a vitória do Galo pagando 1,46 a cada real apostado. Lembrando, se nem o Bahia nem o Santos pontuarem, o Goiás pelo menos termina a 21ª rodada do Brasileirão a 3 pontos da zona de rebaixamento e começando a embolar. Você lembra, né, que eu comecei a comentar isso aqui no canal? Que o Goiás ele deveria ter como meta embolar naquele meio de tabela para não ser o primeiro alvo. Por que eu digo isso? Vai ser uma pressão muito grande. Dentro de campo, a gente não pode negar isso, os rivais vêm se fortalecendo, assim como o Goiás hoje ele é um candidato seríssimo a permanecer na primeira divisão. O Goiás vem jogando muito bem, um time muito organizado. Geralmente, equipes organizadas na Série A, elas conseguem o seu objetivo. Óbvio que o Goiás tem todas essas questões, da parte técnica, a tática também, que demorou para chegar, porém é uma evolução natural do campeonato. Você já começa a observar um movimento bom, por exemplo, do Bahia, que vem ganhando alguns jogos, o próprio Curitiba, né, que está ali na zona ainda na parte um pouco mais baixa, o Vasco da Gama ganhando as suas partidas, tem um confronto difícil amanhã também, se eu não estiver enganado, né, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Inclusive você pode palpitar também nessa partida lá na Sorte Golbet. Então é natural, o campeonato será difícil para o Goiás. Não vejo nesse momento, eu nem imaginava, para ser bem sincero com vocês, que o Goiás iria chegar a esse ponto de estar 3 pontos fora da zona de rebaixamento. Sendo bem franco com vocês, eu pensei que seria um campeonato assim inteiro na zona de rebaixamento, igual está hoje, por exemplo, o Curitiba. Não que o Coxa esteja rebaixado, não é isso que eu tô querendo dizer, mas essa gordurinha, sabe, igual foi no ano passado, 7, 8 pontos, porra, eu torço muito para que isso aconteça, mas eu acho muito difícil de acontecer. Primeiramente, como eu falei, dentro de campo. No segundo ponto, a parte extra-campo da CBF, a gente sabe tudo que envolve vendo Santos e Vasco da Gama na zona de rebaixamento. Então era a oportunidade do Goiás, ganhando, né, chegaria a 26 pontos, embolava ali todo mundo, passava o Corinthians, passava o Internacional, passava também o Cruzeiro, começava a ficar legal. Mas tudo bem, segue pontuando, tem uma sequência agora dentro de casa também, é buscar o máximo possível, não tem nada muito que se lamentar, apenas que para cumprir esse objetivo agora, na 21ª rodada, já de começar a embolar, uma vitória seria extraordinário para isso. Não foi extraordinário, mas foi sim um bom resultado, porque antes do jogo, se todo mundo falasse, um empatezinho hoje lá, 1-1, você topa? Eu acho que 90% do torcedor fala,
um pontinho, não tem como negar, mas que daria para ganhar sim, por conta do que o Goiás jogou hoje principalmente e da forma que você acaba levando o gol, né? Fica aquele gostinho muito amargo. Eu vou parar aqui o vídeo e eu já começo aqui só para me ver se tá gravando certinho. Pronto, certinho, bora falar aqui rapidamente sobre o primeiro tempo, né? Eu achei o Goiás até inteligente nos minutos iniciais, surpreendendo o Corinthians indo pra cima. E isso foi fundamental para o Goiás sair à frente no placar no segundo tempo. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre isso. Mas como eu comentei, o Goiás ele inicia o jogo de uma forma surpreendente, indo pra cima do Corinthians, consegue uma falta, bate ali na barreira cobrado pelo Bruno Melo, alguns cruzamentos para dentro da grande área. Até os 3 minutos basicamente só deu Goiás, com a posse de bola, algo assim, que a gente não espera, né, de um clube visitante nessa situação. O Corinthians depois ia tomar bola, tem alguma pressão ali. O Goiás hoje eu achei, que eu posso dizer? Tem outra coisa também, mas depois eu falo no segundo tempo. Acho que o Armando Evangelista demorou demais para mexer no time hoje, e é uma característica do português, ele demora muito para mexer, e eu colocaria um pouco mais de força no meio de campo, na marcação. Por que eu digo isso? O Goiás ele tá começando a ceder alguns espaços que antes, por exemplo, naqueles jogos, eu não vou colocar eles como padrão, porque eu sei que o Goiás naqueles dias estava assim, uma inspiração muito grande, e pode ser também pelo lado do rival não ter encontrado muitas soluções. Mas, por exemplo, na marcação contra o Atlético Mineiro, né, o Goiás não deixava um espaço. Hoje não. O Goiás ele se confundia muito, e, por exemplo, teve aquele arremesso lateral que o Moscardo, né, acho que esse é o nome do camarada, muito bom de bola, tem só 17 anos, um futuro muito promissor pela frente, encontra uma bola ali para ele no lateral, sabe? Achou o Morelli lento no começo da partida, o Willian Oliveira vacilou no segundo tempo, e muito espaço. Acho que o Corinthians, por exemplo, ele tinha como principal objetivo o lado esquerdo do ataque, buscava ali o Wesley, que é um jogador muito forte fisicamente, trazer essa bola para dentro e tentar uma tabela o mais rápido possível. O Corinthians ele tem essa característica de jogar dentro de casa, né? E a definição das suas jogadas o mais rápido possível. E o Goiás ele deixou a marcação muito no mano a mano. O que eu quero dizer com isso? O zagueiro pegando o centroavante e o volante tendo que ir atrás. Então, nesse tipo de jogada, se consegue girar uma qualidade, por exemplo, do Yuri Alberto, até mesmo do Juliano, né, que foi o titular, uma bola, por exemplo, enfiada ali no meio da grande área, poderia complicar muito o Goiás. Então, eu não estou gostando disso. Desde o jogo contra o América, o Goiás está deixando muito espaço no meio de campo, diferentemente se você comparar com as últimas partidas. Antes disso, né, contra o Grêmio, até contra o Fortaleza foi muito bem, contra o Atlético Mineiro principalmente, e nesses últimos jogos eu senti o Goiás uma frouxidão. Contra o Atlético Paranaense deu muito espaço para o Fernandinho, também para o Canóbio, né, quando ele vinha de trás. Nesse jogo de hoje, principalmente para o Wesley, não na parte do Maguinho, acho que fez uma partida segura, os dois pontas voltaram também, mas na parte de encaixe do meio de campo. O Goiás ele deu uma sorte danada também de não ter se complicado por isso. Então é uma postura diferente. O que eu gostei da parte ofensiva? O Goiás ele acertou alguns contra-ataques, apesar de não tomar a decisão certa, tinha que chutar logo no gol, né? Teve aquela bola do Alano principalmente, que ele consegue após uma belíssima enfiada de bola, passa no Anderson Oliveira, a bola toca ali no meio de campo, passa no Guilherme Marques, ele abre pro Alano, corta muito bem no pé esquerdo, né? Limpa, clareia muito bem e acaba finalizando. Não foi uma finalização terrível. A questão é que o Cássio é um goleiro fantástico também, né? Muito alto, muito grandão, bateu forte, mas poderia ter colocado talvez um pouco mais de força, talvez um pouquinho mais pro canto, ou jogar logo no ângulo. Enfim, ele tinha bastante espaço, acabou finalizando por cima. Outra jogada também do Anderson Oliveira, né? Que ele consegue ali pelo lado esquerdo, nessa jogada ele acabou invertendo. O Alan foi para a esquerda, uma bola juntamente com ele, né? Ele acaba não finalizando, já nos minutos finais, dá o passe para o Morelli, o Cássio acaba saindo do gol. Teve uma outra, essa também com o Alan, desta vez na direita, ele recebe dentro da grande área, ao invés de buscar uma finalização, até tem uma intenção muito boa, que é rolar para o Maguinho lá pelo lado direito. O Wesley, acho que foi o Wesley que apareceu ali dentro da grande área e acabou mandando para escanteio. Então, acho que o Goiás ele poderia ter finalizado mais em direção a gol, até que conseguiu criar boas chances. O Corinthians teve uma outra bola alçada dentro da grande área, a zaga foi bem, apesar de teve um vacilo também do Lucas Alter, né? O Yuri Alberto acaba batendo de fora da área, passou muito perto. O Lucas Alter acabou cabeceando uma bola também, já nos minutos finais. O Goiás sem a pontaria em dia, né? Mas como eu falei, poderia ter finalizado mais em direção ao gol. Não é chutar de qualquer jeito, porque os dois goleiros hoje, né, são goleiros espetaculares e uma noite inspirada também, mas o Goiás poderia já ter saído com um gol nos minutos iniciais. Gostei disso, dessa parte de surpreender o adversário e acertar muito mais no contra-ataque. Volta para o segundo tempo, o Corinthians também com alguns jogadores reservas e não mexeu no seu time, e o Goiás de novo adotou nessa postura de surpreender o adversário, e eu gostei novamente, porque você pega naquele momento que todo mundo pensa assim, pô, Corinthians volta agora, vai vir para cima, vamos vir com essa mentalidade do Corinthians, no caso, né, de atacar. O Goiás ele consegue surpreender o adversário e fala, pô, não, você que não vai atacar agora não. A gente começa com a bola. Cara, e eu fiquei agoniado, velho, porque quando você tem um jogo difícil assim, todo jogo na Série A é muito difícil, né, é muito complicado. Mas é diferente, por exemplo, quando você perde uma chance no Campeonato Goiano, um jogo fácil
da Copa Verde, por exemplo. Não é. No Brasileirão você sabe que do outro lado tem jogadores muito capazes e que o Goiás, ele, às vezes, né, nesse Brasileirão também, lá na época do Emerson Ava, ele martelava, mas não fazia o gol. E aí, dado nos minutos finais, enfim, tudo pode acontecer. São jogos difíceis, né? E o Goiás, ele teve algumas boas chances, principalmente do Anderson Oliveira, né? O cara limpou muito bem ali pelo lado esquerdo. Gostei dessa inversão dos dois. Acho que eles conseguiram ir bem. Apesar do Anderson Oliveira, de novo, errando muitas decisões. Enfim, nesse lance ele consegue ir bem. Limpa, clareia, chuta de perna direita. A bola carimba a trave. O Alan ainda pega a bola ali meio que de susto e a zaga do Corinthians tira em cima da linha. De novo, a jogada pelo meio de campo. O João Magno faz uma tabelinha. O Guilherme Marques dá um chute, acho que foi ele, né? Um chute ali de bicão. Em cima do goleiro Cássio, alguns outros cruzamentos. O Goiás muito forte nesses primeiros 10, 12 minutos e surpreendeu bastante o Corinthians, que errava demais ao tentar dar uma resposta para o seu torcedor, para o Luxemburgo também à beira do gramado, e ficava encurralado. Nessa retomada de bola, o João Magno acaba sofrendo um pênalti, uma bela parede. E assim, gente, para ser bem sincero, eu não vi o pênalti. Eu acho que até foi pênalti, mas pelo ângulo que aquela do Premier, aquela câmera de frente do lance, sabe, com o João Magno de frente, eu não consegui ver um toque suficiente. Acho que ele tem na parte de trás, possivelmente uma câmera na parte traseira ali do gol, possivelmente ela consegue verificar muito melhor essa parte do toque. Mas eu sinceramente, eu vi ele, mas eu não achei suficiente para derrubar o João Magno. Na hora que eu vi o replay, eu falei, não, aí não, não vai dar, né? E acabou que deu, cara, por incrível que pareça, deu. Se fosse não marcado também, eu não estaria aqui fazendo um vídeo chorando. Possivelmente, se fosse pro Corinthians também, ele adotaria o mesmo critério. Mas pelas imagens que eu vi, eu não achei suficiente o toque pro João Magno cair. Porque pênalti é a punição máxima do futebol. Então você não pode dar todas as faltinhas que você dá de fora da grande área, dentro da grande área. Essa é a minha avaliação, né? Mas na CBF, nas arbitragens, a gente sabe que cada um tem uma forma de enxergar. Eu não achei um pênalti claríssimo. É uma aberração, igual o não pênalti, qual que foi, cara? A anulação do gol do Alan contra o Fortaleza, não é essa aberração, mas sendo eu apitando, se fosse contra o Goiás, eu tenho certeza que a gente estaria aqui falando. Então eu tenho pelo menos limpar aqui a minha consciência de falar que pelo lance que eu vi, eu não achei suficiente. Não é aberração, o Guilherme Marques vai para a cobrança, acaba fazendo gol, né, e abrindo o placar. Nesse momento, 12 minutos, Corinthians reserva, coloca alguns jogadores ditos titulares, né, Renato Augusto, um cara que tem uma qualidade impecável também, coloca o Matias Rojas, que bate muito bem na bola, o paraguaio ex-Racing, outros atacantes pelas beiradas, o Gustavo Mosquito, que é sempre perigoso, o Maicon no meio de campo para ajudar na saída, e o Goiás só trocou o Vinícius, né? Foi o Vinícius? Não, foi o João Magno, ele acabou saindo para a entrada do Matheus Babi. E eu não gostei do Goiás no seguinte, acho que o time até se posicionou bem, volta, acaba recuando um pouquinho mais e você aposta no contra-ataque, já que, por exemplo, o Goiás ele estava com 3 atacantes ainda e o Corinthians colocando jogadores para frente. Então, numa dessas, você acaba encontrando uma jogada e mata o jogo com 2-0. Eu deixaria 3 atacantes vencendo fora de casa o Corinthians? Sendo bem sincero, não. E olha, o Armando Evangelista, ele é um técnico defensivo, então eu não consegui compreender isso. Beleza, o Anderson Oliveira ajuda bastante na marcação, o Alan também, mas acho que hoje ele demorou demais para mexer. Não só isso, o Goiás ele tinha 3 atacantes, né? No caso, o Matheus Babi, Anderson Oliveira e o Alan. Obviamente, todos ajudam na marcação, além deles, o Guilherme. E eu achei muito cansado o meio de campo do Goiás. O Guilherme acabou cansando, já com uns 20, 25 minutos, demorou demais para sair. Ele saiu para a entrada do Rafael Guzzo. O Morelli também acabou cansando. Uma partida brilhante do Morelli não foi, mas correu bastante nos minutos finais. Eu acho que eu tentaria algo diferente. É óbvio, agora que empata o jogo, todo mundo aqui acha que sabe alguma coisa, né? Mas enfim, a minha avaliação é essa. Acho que eu faria uma substituição diferente. Eu tiraria o Guilherme Marques, colocaria o Rafael Guzzo e deixaria 2 volantes ali um pouco mais recuados, né? Deixaria o William Oliveira ou talvez até na vaga do Morelli você colocar, por exemplo, o Meritão. Enfim, acho que fica muito diferente o time, né? Mas eu tentaria algo diferente assim, ou até mesmo tirar o Anderson Oliveira. Errou um contra-ataque ali também inaceitável, ele fez o mais difícil, conseguiu parar a jogada na hora de só rolar para trás. O Anderson Oliveira ele é muito limitado nessa parte de toque, de chute em direção ao gol. Hoje quase que faz um golaço também, é um jogador que precisa melhorar demais esses fundamentos. Na parte de marcação, de dedicação, de correria, é um jogador, um atleta muito bom, né? Tem um físico invejável, é um bom jogador, mas nessa tomada de decisão não pode errar. Até o Goiás, depois que leva o gol, né, acaba tendo a finalização do João Magno, uma pressão danada do Corinthians nos minutos finais, mas quando você leva um gol daquele estilo, né, com a
até agora eu não consegui entender por que o Willian Oliveira demorou tanto, velho. E assim, se é aquele, apesar que já é a segunda partida ruim, né, do Willian Oliveira com a camisa do Goiás, contra o Atlético Paranaense não jogou nada. Hoje foi uma partida segura, foi boa dele, mas aquele vacilo você não pode fazer, cara. O primeiro volante, de frente os dois zagueiros, não era assim, frente a frente com o goleiro, mas uma jogada muito fácil, na saída com o Bruno Melo, era só distribuir o jogo, pensou demais e foi antecipado de forma vexatória, né. Possivelmente se o Goiás não leva aquele gol, teria vencido o jogo, mas pelo menos não levou a virada nos minutos finais, que era a cara do Goiás, né, perder um jogo assim. Enfim, é difícil, mas pelos minutos finais também o Goiás ele recuou muito, né, acho natural, mas não vejo com tanta necessidade. Não era o Corinthians que não foi por abaixo em momento nenhum no jogo, e aí você começa a recuar, apesar de ter muitos jogadores ofensivos, né, isso quem acaba mandando é o instinto ali na hora, o jogador, acaba todo mundo voltando para segurar o empate fora de casa. O Corinthians ainda teve alguma chance, o Tadeu fazendo uma boa defesa, um chute do Yuri Alberto, teve uma cabeçada também dentro da grande área. O Goiás ele tentou um chute, acho que foi com o Vinícius, né, o Cássio acabou encaixando ali numa cobrança de escanteio. Acho que foi a única escanteio que o Goiás teve no segundo tempo. Então, basicamente isso, né? Quando você leva um gol daquele jeito, é difícil demais de sair com a cabeça tranquila, mas o resultado está muito longe de ser negativo. O empate hoje lá em São Paulo, acho que ficou de bom tamanho, não bom tamanho, né? Porque o Goiás, porra, jogou bem, cara, teve aquelas chances ali, pelo menos fez o gol no momento que ele estava bem na partida. Isso foi importante, para você não ficar com aquela coisa de e se, mas na hora que você erra um erro daquele tão infantil, né? O e se acaba vindo forte na cabeça. Mas bola pra frente é seguir, voltar a serrinha, tentar vencer o Internacional, será muito importante. O Inter tem Copa Libertadores nesse meio de semana, a tendência é que se classifique, né? Então o Goiás ele precisa tentar embolar, ficar ali, sair o mais rápido possível daquela zona incômoda, mas tá longe de ser um resultado ruim. Apenas desta forma, né, com o Willian Oliveira desligado, eu acho que o Armando Evangelista demorou demais para mexer. Não é aquele Goiás do começo do ano, tem muito mais opções no banco de reservas. Eu tentaria alguma coisa diferente. Perdão. Eu tentaria colocar o Meritão e eu colocaria ele como um terceiro zagueiro, sabe? Eu até volto o Willian Oliveira também, já que não tem um Sidmar, então eu deixaria mais um volante para ajudar naquele tanto de cruzamento dentro da grande área. Colocaria um outro ponta, porque acho que o Vinícius ele ficou mal. Até mesmo tiraria o Anderson Oliveira para colocar um outro jogador. Enfim, poderia ser uma característica talvez de um meio de campo. O Morelli acabou cansando muito e aí foi um combo geral, né? Com o Guilherme cansado, com o Morelli também, marcação foi ficando frouxa, diferentemente dos últimos jogos. Acho que pode ser algo a se pensar. Mas pelo menos o Goiás, na parte de criação de jogada, eu gostei bastante. Foi um time que, apesar de ter faltado um pouquinho mais de carimbo na finalização, se continuar assim, essa mesma boa decisão, sabe? O cara pega a bola, já sabe aonde tocar, aonde rolar pelo lado esquerdo, pela direita também. Guilherme Marques, o Alano fez um bom jogo na parte de contra-ataques. O Anderson Oliveira também, apenas uma tomada de decisão aqui ali, é natural do jogo também, que é os seus erros, né? Senão toda a partida acabaria 0 a 0. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogo, se eu falei alguma besteira aqui. Como falei, eu não sou o dono da razão, eu só tenho a única diferença minha pra você, que eu falo aqui no YouTube, e eu não posso xingar, não posso ter aquela coisa toda, mas não quer dizer que tudo que eu falei é verdade, tudo que eu falei é mentira. Pode comentar aqui, o espaço está 100% aberto para vocês. E o que fica, né, desse empate? Com certeza, se o Goiás tivesse ganhado esse vídeo aqui, teria, sei lá, umas 3, 4 mil visualizações. Como empatou com esse gol de derrota, né? Vamos ver se a gente conseguir chegar à marca de 1.800 visualizações. Acho que tá de bom tamanho para esse empate. Saindo no domingão, tô gravando esse vídeo no sábado. Você encontra aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado o link da Sorte Cobet. Tem o nosso Instagram, tem um canal de cortes, meu Instagram pessoal, tudinho aqui embaixo para vocês. E é basicamente isso, né? Esse empate na Arena Corinthians em 1 a 1. Valeu, galera!